Vamos continuar falando das blusinhas, dessa polêmica da taxação das compras internacionais? A gente recebe aqui agora o nosso presidente da FIENG, Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, o Flávio Roscoe. Flávio, que costuma falar muito bem, já entrevistei ele em outra oportunidade para o SBT Brasil. Flávio, que tem uma postura ali bastante incisiva. Flávio, quero saber sua opinião, viu, sobre a taxação das compras online. Estou curioso. O que você achou dessa decisão do Senado Federal de impor a taxação de 20% para as compras online de até $50? Muito bom dia. Bom dia, Murilo. Um prazer estar aqui com vocês. Sobre esse tema, é muito importante esclarecer à população que, obviamente, ninguém gosta de pagar imposto. O nome já diz imposto, né? Não é voluntário. Se fosse uma coisa boa, seria voluntário. Só que o Brasil precisa de imposto para pagar as suas contas, né? Para ter segurança pública, para ter justiça, para ter sistema de saúde, para ter educação. E a população gosta desse serviço, né? E para que isso ocorra, o governo tem que arrecadar, ou seja, ele tem que cobrar da população. Gostaria de lembrar muito claro que quem paga todo o conjunto de impostos no Brasil é a população, porque quando ele está no produto, ele está embutido no preço do produto. E tudo aquilo que é produzido no Brasil gera riqueza para o próprio Brasil. Os produtos, eles empregam, eles, quando arrecadam tributos, eles também dividem esse dinheiro com a sociedade e, na sua produção, eles geram riqueza. Então, alguém que produz uma blusinha, ele contrata uma pessoa para fazer a confecção, ele contrata outra para vender embalagem, ele compra uma série de produtos e serviços que ativam a economia brasileira e fazem com que o dinheiro gire aqui. Olha essa taxação do produto importado comprado eletrônico. Lembrando que o conjunto dos importados por navio, por porto, todos taxados, não somente aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. Foi, na verdade, a brecha criada, eu diria sorrateira, por sites internacionais que não tem nenhum no Brasil, que não empregam ninguém no Brasil, tomaram emprego não somente da indústria brasileira, mas do comércio, e nesses sites internacionais. Se o produto for brasileiro, ele vai pagar tributo. Mas se ele for chinês, por exemplo, ele não paga tributo. O que ocorre? A população, então, tem aquela percepção que é mais barato, que é mesmo, porque tudo que você compra, metade vai para o governo, de tudo, né? Até sobre o salário que as pessoas ganham, quase que metade do rendimento vai para o governo, na forma de imposto de renda, INSS, etc, etc, vários encargos sobre a folha. Então, o governo está em tudo. Mas aí na compra internacional, alguém teve a ideia de dizer, olha, o produto importado não precisa de pagar imposto nos sites internacionais. E dessa maneira, ele está destruindo o comércio, está destruindo a indústria, destruindo o emprego futuro e também aumentando a necessidade de cobrar impostos de outros produtos. Por quê? Essa venda que é feita no site eletrônico, ela não vem só sem imposto, ela deixa com que uma venda que teria imposto ser feita. Porque quando você compra uma blusinha sem pagar tributo no site internacional, você deixa de comprar blusinha no Brasil e essa blusinha pagaria tributo. Sem esse tributo, o Estado não vai prestar o seu serviço. Como o Estado não pode deixar de prestar serviço, ele vai aumentar tributo sobre outro item. Então fica aquela falsa sensação de que você comprou barato, mas você não está comprando barato porque o Estado brasileiro não diminuiu. Ele vai te cobrar tributo sobre outra maneira. E foi justamente o que o governo acabou de fazer agora, na terça-feira, mandou mais uma medida aumentando outro tipo de tributo, mas que a população não percebe ou não entende, porque não é claro para ela. Então, se nós temos que desonerar, Murilo, nós temos que desonerar o que é produzido no Brasil. Se blusinha é importante comprar barato, e eu não estou dizendo que não é, ótimo, vamos tirar o tributo daquilo que é produzido no Brasil, vamos tributar o importado, vamos comprar no e-commerce nacional sem tributo, vai estar no mesmo preço da China se não tiver mais barato, empregando o brasileiro, gerando renda no Brasil e não gerando enriquecimento do chinês,
não gerando divisas para outro país que não seja o brasileiro. Então, essa medida ela é extremamente acertada. Infelizmente, boa parte da população não entendeu do que se trata. Há um sentimento imediato ali do prazer de comprar mais barato, mas isso pode ser feito nacional. E ela traz justiça. Embora a taxação seja de apenas 20%, que é muito menor que o 50% nacional, ela vai permitir com que pelo menos o produto importado contribua um pouco com a arrecadação brasileira e torne a competição mais justa tanto para o comércio quanto para a indústria. Então, o Flávio, Congresso está de parabéns. não, desculpe te Pois não. interromper, Flávio, mas eu ia perguntar o seguinte: por que criar uma taxação é tão mais fácil do que retirar uma taxação? Por que criar uma taxação para as compras online passa com muito mais facilidade do que retirar a taxação para o setor interno, para a produção interna? Excelente, Murilo. Infelizmente, porque houve vontade política de atender essa demanda e não há em atender a demanda nacional, porque o governo precisa. No momento que ele deixar de cobrar qualquer coisa nacional, ele vai ter que deixar para todos os segmentos. Lembrando que essa isenção ela é tão perversa que ela não explica que segmento que tem. Por exemplo, cosméticos, que o governo considera como supérfluo e quer tributar ainda mais, está nas ondas. Se ele for abaixo de $50, ele vai entrar sem pagar imposto. Aqui no Brasil, ele paga uma taxa altíssima de tributo, né? Então, o problema, inclusive, dessa isenção até $50, que ela não especifica o tipo de produto, inclusive, que está isento, se ele é importante ou não, se ele tem um cunho social ou não, como tem hoje na cesta básica. A cesta básica paga uma carga tributária menor, por exemplo, que é alimento, as pessoas comem, mas não é isento, é apenas uma carga tributária menor. Então, essa discussão dos $50 é ainda mais perversa, porque ela não segrega que tipo de produto. Infelizmente, houve vontade política de não tributar ali. E o governo não faz isso para o produto nacional, porque senão ele não tem como pagar as contas. E nós não somos populistas de ficar promovendo, olha, tem que isentar o nacional, tem que isentar. Se não fosse cobrar o importado, tinha que isentar o nacional mesmo. Na verdade, se pode deixar de cobrar tributo, que deixe de cobrar do nacional, é óbvio, não do importado. Mas, infelizmente, o Estado brasileiro continua gastando, e gastando muito, e gasta mal, e para isso ele tem que tirar dinheiro de você, da população. E com isso ele tributa. E tributo nacional, porque é muito fácil de tributar. Ô Flávio, Se abrir uma brecha no nacional, ele vai acabar tendo que abrir para todos os segmentos. um outro ponto que me chamou a atenção nessa discussão toda é que o senador Rodrigo Cunha, ele foi ali na contramão, né? Ele disse o seguinte, que não existe uma justificativa para a taxação das compras online, porque na avaliação dele, segundo os estudos dele, não há nada que prove que essa taxação tem um impacto direto ou que poderia aí colocar em mesma força. Vocês têm alguns dados que mostram, ou algum indicativo que mostre a quantidade ou a forma como essas compras online podem interferir na produção interna? Olha, a afirmação do senador, ela é muito infeliz. Eu lamento muito que um senador da República possa fazer uma afirmação dessa qualidade. É ridículo afirmar que não vai haver impacto. Nós estamos vendo um impacto a todo momento. A Federação das Indústrias tem um estudo em dados macroeconômicos, microeconômicos do IBGE, um estudo em cadeia insumo e produto, em que mostra o impacto desastroso na economia brasileira, porque, obviamente, quando você compra esse produto importado, você deixa de comprar aqui. E, com isso, você interrompe toda uma cadeia de insumos e produtos. Então, eu gostaria de convidar o senador para ir lá na Federação das Indústrias, conhecer o nosso estudo de impacto econômico, bem conversar com todos os economistas brasileiros que sabem que, obviamente, há um impacto enorme e não é pequeno em deixar de comprar um produto nacional e importar. Fosse assim, por que nós no Brasil não produzíamos mais nada, né? Vamos importar tudo, não tem impacto nenhum. Eu quero saber se as pessoas vão trabalhar com o quê, vão pagar esses produtos importados com que renda, porque se importar não houvesse problema e o produto importado não precisasse pagar tributo,
Eu queria saber como é que o Estado ia se sustentar e que os 200 milhões de brasileiros iam trabalhar com o quê? Inclusive, nós não íamos precisar nem do trabalho do próprio senador, né? Porque não ia precisar de regular nada aqui no Brasil, porque não ia ter nenhum impacto, então a gente poderia estar todo mundo na praia comendo camarão importado, bebendo cerveja importada, e o dinheiro ia surgir sei lá de onde, e com certeza seríamos todos felizes aí. É isso, Flávio. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Jornal na Internet, a gente faz com a participação dos nossos internautas, né? Não sei se o sinal do Flávio travou, né? Não sei se ele volta com a gente, ou se não. Hoje o sinal não está muito a favor da nossa transmissão, não, viu? Mas é assim mesmo, viu, pessoal? A internet a gente tem de lidar com essas intercorrências. Mas o Flávio estava dizendo, né? Ele é da FIENG, ele é da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais. Então, é uma posição favorável a essa taxação das compras online, das compras internacionais, e posição crítica, né? Quem defende ali a ficar como está, que foi o caso do senador Rodrigo Cunha, que decidiu retirar desse projeto, né, dessa proposta, a taxação das compras online dessas plataformas. Temos aqui um dos nossos internautas dizendo que os produtos daqui vão continuar mais caros, né? Que os preços não vão baixar no Brasil. Uma opinião aqui do nosso chat. Eu ia perguntar para o nosso querido Flávio aqui, né, na nossa entrevista, sobre uma pergunta dos nossos internautas. Marionilzio está dizendo sobre a taxação dos pneus, né, se existe alguma decisão específica sobre isso. Marionilzio, vou ficar te devendo essa pergunta para a próxima, porque o Flávio realmente, nosso sinal caiu aqui com ele, mas ele terá outras oportunidades de voltar aqui com certeza no nosso Brasil Agora.